Na palavra de Deus diz, e eu sei que muitos de vocês já ouviram algo parecido com isso, que nós somos embaixadores de Cristo. Quem já ouviu falar disso em algum momento? Acho que todos nós. Eu gostaria de trazer para vocês um conceito um pouco mais profundo sobre a responsabilidade de um embaixador, para que a gente consiga entender um pouco melhor o nosso papel nessa terra. Quando falamos de uma embaixada, nós estamos falando de um território em determinado país que representa o país da sua origem. O cargo do embaixador é o cargo mais alto em uma embaixada. É ele quem defende os interesses do seu país de origem dentro do território estrangeiro. Embaixadores possuem, inclusive, aquilo que é chamado de imunidade diplomática. Ou seja, eles respondem às leis do país de origem deles e não do país onde eles estão. Eu acho que isso traz um pouco mais de clareza sobre o nosso papel como embaixadores de Cristo nessa terra, não é? Quando nós falamos sobre o nosso local de origem, nós estamos falando da onde? Do reino de Deus. Por mais que nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino. E onde é o lugar onde nós encontramos toda a nossa base de vida, a nossa razão de vida, o nosso modo de viver nessa terra? É na Bíblia. Ela é o nosso manual de vida. É nela que encontramos tudo que nós precisamos para viver como embaixadores de Cristo nessa terra. E é justamente pela Bíblia ser o nosso guia que o inimigo tem usado cada vez mais armas, situações, informações erradas para descredibilizar esse livro. Ou taxando de um livro antigo, ultrapassado, um livro que não tem importância, sequer importância histórica. Por isso, pensem comigo. Se o que defendemos e o que cremos é originado nessa palavra, basta para o inimigo tornar esse livro irrelevante para quebrar a razão da nossa fé. De modo que a gente, sim, é tido como as pessoas erradas da história. Mas nós, como embaixadores, temos que retomar a consciência dia e noite sobre quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, e nós temos que nos fortalecer nessa palavra. Repita comigo. Eu, como embaixador, tenho que me fortalecer na palavra de Deus. Uma observação externa a isso. Quando nós estamos de fato vivendo o que diz a palavra de Deus, isso é totalmente na contramão do mundo. Concordam? Isso tende a despertar dois tipos de reação. Ou questionamento por aqueles que querem entender. Nossa, mas por que você vive dessa forma? Eu quero aprender. Ou afronta daqueles que querem combater essa forma de viver. Nesse sentido, será que você se sente verdadeiramente pronto a dar a razão da sua fé, a responder esses questionamentos? E qual que é a importância da gente saber dar razão da esperança que é em nós? Porque isso retira toda a religiosidade das nossas ações. Entendam, tenham esse conceito muito forte no coração de vocês. Religiosidade não é bom. Repitam, religiosidade não é bom. Um religioso é uma pessoa que faz algo sem saber por que faz o que faz. Ele faz porque falam para ele que isso deve ser feito. Ele faz sem questionar por que ele está fazendo isso. Ele apenas faz. Um exemplo de um antirreligioso que eu creio que todos vocês já ouviram falar foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele criticou e protestou contra a Igreja Católica porque ele viu que os ensinamentos da época eram totalmente contrários à Bíblia. Através desse protesto, ele originou a Reforma Protestante, por isso nós estamos aqui hoje, e a base desse protesto formou a chamada 5 solas. Somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras, somente a Deus a glória. E o que Lutero trouxe? Afinal, o que mudou? Lutero trouxe a verdade. Por isso, nós, como Ministério Cristo Vive, temos a missão de atuarmos na última reforma protestante da terra antes da vinda de Cristo, para tirar pessoas de sistemas religiosos, tirar pessoas de prisões, para que elas sejam livres e vivam a verdade que transforma. A religião, de forma resumida, ela engloba ensinos que usam o nome de Deus, mas que nada tem respaldo na Bíblia Sagrada.
Por isso, como não tem respaldo na Bíblia, não tem eficiência, não tem eficácia, não tem sentido, não tem razão de ser praticado. Eu vou colocar aqui na tela para vocês 2 imagens para vocês acompanharem o meu raciocínio. Coloquem a imagem 1. Boa. Religião. O que é a religião? Então, a gente vai seguindo por cada quadrado. Religião, eu tenho falta de respostas, ou seja, eu faço porque falam, não há pensamento, não há questionamento. Isso gera alienação, ou seja, eu sou incapaz de pensar ou agir por mim mesmo, os outros pensam por mim. Com isso, não há transformação. E se não há transformação, eu não posso transformar um próximo. Não tem como. Agora vamos para o próximo fluxograma. Verdade. Na verdade, nós temos respostas. Eu entendo quem eu sou, porque eu faço o que eu faço. Com a verdade, eu tenho libertação. Eu não sou enredado por vãs filosofias, eu não sou enredado por doutrinas que são contrárias à Bíblia Sagrada. Com isso, eu tenho transformação na minha vida e assim eu posso transbordar a verdade na vida do próximo e posso transformar a vida do próximo. E o que seria então essa verdade? A verdade é a Bíblia Sagrada. E assim deve ser a vida de um embaixador de Cristo. Retomem isso como algo muito fixo para vocês. Nós, como embaixadores, temos que ter na Bíblia todas as respostas necessárias para nós vivermos. Só que não basta apenas conhecê-la. Nós temos que ter uma vida coerente com a palavra de Deus. E é por isso que vem agora o nosso ponto número 1, que eu diria que é um ponto de alinhamento. A coerência da vida de um cristão. Não adianta nada eu ser uma Bíblia humana, eu conhecer tudo da Bíblia, se minha vida não refletir a Bíblia, se eu for um hipócrita. E também não adianta nada se minha vida refletir a Bíblia, se quando perguntarem por que eu vivo dessa forma, eu não saber responder, eu não souber transbordar na vida dessa pessoa. As 2 coisas são totalmente importantes. Eu tenho que conhecer a Bíblia e eu tenho que refletir a Bíblia. E ao refletir a Bíblia, eu tenho que saber responder por que eu vivo dessa forma. Saber dar a razão da fé e viver o que a palavra diz são responsabilidades de um embaixador de Cristo nessa terra. Próximo ponto, apologética. Eu acho que tirando o Felipe Yuri e a Esther, alguém já ouviu falar dessa palavra? Alguma vez na vida, apologética? É de comer? É de beber? Apologética vem do grego apologia, que significa uma defesa. Existe uma área específica na teologia chamada apologética cristã, ou seja, fazer uma defesa da fé cristã. Eu comecei o livro, A Pregação na Verdade, falando sobre a passagem de 1 de Pedro 3. Diz lá que nós devemos sempre estar preparados para responder à esperança que há em nós. Mas no finalzinho do versículo diz assim, com mansidão. Esse é um ponto que eu quero chamar um pouco a atenção de vocês. Muito importante. Porque quando nós nos dispusermos a defender a nossa fé, isso não significa que nós seremos briguentos, isso não significa que nós seremos arrogantes. E nós não entraremos em discussões desnecessárias. Argumentar não é o mesmo que discutir. Argumentar é apresentar uma série de premissas que levem a uma conclusão. Ponto. Então, assim, se você quiser entender por que eu vivo dessa forma, é por causa disso, disso e disso. Você concorda ou não? Ok. É como eu vivo, é como eu acredito que está na Bíblia. E é muito engraçado essa questão da mansidão. Tem alguns apologistas, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem essa prática da apologética nas universidades. Então, eles ficam ali sentados, me perguntem sobre Jesus, tudo o que vocês quiserem saber. Tem pessoas que saem realmente assim transformadas, gratas. Nossa, obrigada, você me esclareceu, agora eu entendi. Só que tem pessoas que vêm com uma afronta, que assim, só falta xingar a mãe dele. Mas como assim? Eu não concordo, não sei o quê. E geralmente essas pessoas saem e não falam mais nada, só saem. Perdem totalmente a razão porque leva para o pessoal. Entendam que da nossa parte, a boa apologética envolve falar a verdade em amor, sempre. Quer a pessoa concorde ou não. E o ponto importante sobre esse estudo da apologética é fazer com que o Evangelho de Cristo seja visto como algo intelectualmente viável,
para homens e mulheres que pensam. E descartar de uma vez por todas que se trata de um mito, de uma superstição, que nem recentemente, quem acompanhou a novela do Apocalipse no Carnaval? Gente, foi noticiado por diversos sites. O que é Apocalipse? E aparecia assim: o Apocalipse faz parte do imaginário cristão. Isso é uma afronta para a nossa fé. Não é imaginário, é fato e é verdade. Isso vai acontecer. E qual a sua postura diante disso? Ficar calado? Você sabe como responder a respeito disso? Se nós cristãos pudermos entender a importância de estudar a palavra de Deus, a ponto de fornecermos boas respostas às perguntas dos incrédulos, os cristãos passarão a ser vistos como pessoas inteligentes e preparadas, e não como pessoas alienadas ou fanáticas. E o evangelho será visto por mais pessoas como algo verdadeiro a ser considerado. Só que, e eu digo por experiência própria, porque eu estudei muito apologética para vir falar com vocês antes. Não existe apologética nenhuma que faça sentido. Eu posso passar 5, 10 livros para vocês lerem, se vocês não conhecerem o próximo tópico a seguir. A graça de Deus. Dar respostas que não sejam rasas, dar respostas satisfatórias sobre por que cremos no que cremos, por que vivemos como vivemos, só é possível para quem tem a revelação da graça de Deus. Só. Eu posso aqui trazer estudos para vocês de ciências, de história, de filosofia, de psicologia, que deem embasamento para a Bíblia. Mas se a gente não souber a graça de Deus, a gente não conhece quem é Deus. E a gente não vai conseguir entender nada. A graça de Deus ela é fundamental para que nós consigamos embasar a nossa fé. Eu vou dar um exemplo para vocês de um tópico que é abordado na apologética. O pluralismo religioso e o particularismo religioso. São palavras difíceis, mas o que significa? O pluralismo diz que, como existem milhares de religiões no mundo, muitos caminhos podem levar a Deus. É isso, eles defendem isso. E o particularismo religioso defende que só há um caminho que leva a Deus. Gente, tem livros com 100 páginas debatendo sobre isso. Só que quando você entende a deidade de Cristo, Cristo é Deus. Não é, que outro caminho vai levar para Deus senão Cristo? Ele é o próprio Deus. Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente entender a graça de Deus para que a gente consiga dar embasamento à nossa fé e conseguir responder. Nossa, parece uma pergunta difícil, mas, poxa, se Cristo é Deus, é claro que essa é a única resposta. Não existem outras religiões. Jesus é Deus. Quando falamos nesse ano sobre a nossa base, sobre estarmos firmados na rocha, nós precisamos saber que é necessário investirmos tempo no conhecimento da graça de Deus. Então, esse é um desafio que eu quero fazer com todos aqui presentes. Leia, releia. Por que nós cremos em predestinação? Por que nós cremos em 2 sementes? Por que nós cremos na lei e na graça? Por quê? Por quê? Sem entender a graça, mesmo lendo a Bíblia, eu não sei quantos aqui, nós temos alguns visitantes, eu não sei quantos aqui já passaram por essa experiência, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo, não faz sentido. Por que Deus aqui está de uma forma, Deus está assim de outra forma? Sem a graça, sem esse conhecimento, a Bíblia não tem nexo. Isso é fato. Então, se alguém aqui quiser nos procurar no final do culto, para que a gente dê todos esses estudos baseados na Bíblia, não é no que eu acho, não é no que eu penso, para que a Bíblia tenha clareza para vocês, nos procurem, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O que muda conhecer a graça, então? Tudo. Sem essa base bíblica, é impossível saber quem Deus é e é impossível entender a soberania de Deus. Sem a graça de Deus, não há respostas satisfatórias. Ah, mas, Cat, eu não concordo com isso que você está falando, assim, não faz sentido para mim. Homens, isso é uma tendência nossa humana. A gente tende a diminuir Deus aquilo que nós conhecemos. Nós conhecemos homens. Então, nós colocamos Deus num papel de homem. Deus não é homem. Não é o que eu acho. Ah, mas eu acho injusto. Como assim Deus escolhe os seus filhos? É o que a Bíblia diz, não é o que nós achamos. Repitam comigo, é o que a Bíblia diz, não é o que nós achamos. Tem uma frase maravilhosa que ela vai resumir exatamente isso. Meus sentimentos não são Deus. Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade.
A palavra de Deus define a verdade. Meus sentimentos são ecos e respostas ao que minha mente percebe. E às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sincronia com a verdade. Quando isso acontece, e acontece todos os dias em alguma medida, tento não distorcer a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos, mas sim, imploro a Deus, purifique minhas percepções da sua verdade e transforme os meus sentimentos para que estejam em sincronia com a verdade. Que essa seja a oração de muitos a partir de agora, que estejam em sincronia com a verdade, que não seja o nosso coração que é enganoso a falar, mas que seja Deus através de nós. Agora, indo para águas mais profundas, que é um dos tópicos, eu diria, na verdade, que é o tópico principal da nossa mensagem de hoje, de mensagens futuras que a gente vem a ter sobre apologética, porque saber responder se a Bíblia é a palavra de Deus é o começo, é apenas o começo. A Bíblia é a palavra de Deus? Respondam. Para a gente é óbvio, sim. Mas ela não foi escrita por homens? Sim. Geralmente a gente responde, sim, homens inspirados por Deus. Mas ainda assim são homens. E qual que é a sua resposta depois disso? Para aí. Como que você costuma se portar depois disso em alguém que quer entender, mas o que a Bíblia tem de diferente dos demais livros? Primeiramente, eu tenho que dizer que a Bíblia não é um livro qualquer. Na verdade, a Bíblia não é um livro. A Bíblia são 66 livros escritos por 40 pessoas diferentes em um período de 1.500 anos. O mais impressionante disso é que a história narrada pela Bíblia, ela é completamente coerente e coesa entre si, sendo que muitos desses autores nunca se conheceram, nunca se falaram, estão em partes completamente diferentes do mundo. Como isso é possível de acontecer? Isso já seria motivo, mas assim, de muita credibilidade. Um outro ponto para vocês anotarem. A Bíblia é o livro com maior número de evidências da sua historicidade. Nada chega perto da quantidade de evidências históricas e arqueológicas da Bíblia. Por centenas de anos, a arqueologia tem utilizado o Antigo e o Novo Testamento para encontrar construções, para encontrar pessoas, para encontrar civilizações. Eles vão lá, cavam e acham. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, mas isso significa que ela foi escrita por pessoas reais que viveram aquilo. Isso já é mais um passo. Junte a isso ao fato da Bíblia ter centenas de profecias cumpridas. As profecias, elas são um ponto muito importante para a gente manter na nossa mente, porque as profecias mostram Deus e mostram um Deus que não é preso a tempo, a presente, a passado ou a futuro. Vocês sabiam que Deus deu mais de 300 profecias a respeito de um homem, que quando viesse à Terra, esse homem revelaria a ele mesmo. Em um certo momento, esse homem chega na Terra, um homem chamado Jesus, e fala: eu sou esse homem. E ele cumpriu todas as mais de 300 profecias a respeito dele. Isso é natural? Isso soa natural para alguns de vocês? Para mim não soa. Isso não é normal. De uma forma a ilustrar mais visual a vocês, eu vou colocar um gráfico. Vamos ver, eu vou explicar para vocês o que é isso. Esse gráfico, ele mostra 63.799 conexões na Bíblia. O que são essas conexões? Algo que é falado em uma parte da Bíblia, que depois é relatado em outra, e vice-versa. As barras desse gráfico, essa parte de baixo, são todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sendo que a parte central é os Salmos 119. Se esse livro fosse composto por um homem, ele já seria um mestre. O ponto é que esse livro foi composto por 40 pessoas diferentes, durante 1.500 anos, em 3 continentes, Europa, Ásia e África, em 3 línguas diferentes, grego, hebraico e aramaico. E o livro inteiro conta uma única história. Jesus é demonstrado e falado em todos os livros. A única resposta para isso é Deus. Só não vê quem não quer. A Bíblia não é um livro como outro qualquer.
Mas talvez ainda tenha alguém com aquela perguntinha, aquela pulga atrás da orelha, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens, ué. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu vou escrever uma carta para a Bia. Isso é bem vintage, né? Bem cringe. Com a minha caneta. Quando eu entregar essa carta para a Bia, essa carta é da minha caneta ou essa carta é minha? É minha. Da mesma forma, Deus usou homens como canetas para escrever 100% da sua intenção. A diferença da Bíblia para os demais livros é que se nós pegarmos um livro de biologia de 40 anos atrás e a gente estudar esse livro para fazer o vestibular hoje, a gente não vai passar. Porque o que era verdade 40 anos atrás não é verdade hoje. A Bíblia é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Por quê? A história relatada pela Bíblia não está limitada aos homens que a escreveram, pois o relato da Bíblia foi originado no próprio Deus. Ele inspirou as pessoas e é o Deus que tem a visão completa do presente, passado e futuro. Só por isso a Bíblia é dessa forma. Então a conclusão lógica é que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero que vocês guardem muito esse tópico, porque a partir do momento em que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos sim usá-la para responder várias outras perguntas. Então, mas eu não concordo com a Bíblia. Por que você vive assim? Porque eu creio que ela é a palavra de Deus, mas ela não é. Ela é por causa disso. Então, é quase que um looping que sempre vai voltar nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. O próximo tópico, polêmico. Deus criou o mal? Como vocês responderiam? Eu peguei perguntas que são perguntas que vêm, na sua maior parte, para afrontar a fé das pessoas e para fazer com que as pessoas duvidem da Bíblia. Porque é na Bíblia que diz que Deus criou todas as coisas, certo? Se Deus criou todas as coisas, então Deus criou o mal. Como você crê num Deus desse? Se fala na Bíblia, tudo isso então é culpa de Deus? Olha que coisa muito sutil, mas que pode gerar uma dúvida e uma forma de pensar errada na vida dos filhos de Deus. Pensem comigo. O frio existe? Sabe como é que ele é definido? O frio é definido como a ausência de calor. A escuridão existe? A escuridão, ela também é definida como a ausência de luz. Nós não conseguimos estudar a escuridão, mas nós conseguimos pegar a luz, estudar o seu brilho, as suas propriedades, mas a escuridão em si, não. Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus na vida das pessoas, é a ausência do Espírito de Deus na vida das pessoas. Então, a ausência de Deus leva ao mal. Esse mundo mal que nós vivemos hoje é resultado justamente do mundo caído. Deus, inicialmente, ele fez um mundo bom, um mundo perfeito, um mundo onde não havia morte, dor, sofrimento, doenças. Quando o pecado entrou nesse mundo, através de Adão, nós vandalizamos esse mundo. Imaginem um construtor que faz uma casa belíssima, perfeita, impecável. Só que quando você vai visitar essa casa daqui a um mês, essa casa está toda quebrada. Você vai culpar o construtor? Construtor, o que você fez? Ou você vai culpar os vândalos? Vândalos, o que vocês fizeram? É culpa do construtor ou dos vândalos? Foi exatamente assim no caso. Deus criou um mundo bom. Só que a entrada do pecado no mundo originou o mal. Por quê? A entrada do pecado quebrou a comunhão entre os homens e Deus. Quando você quebra a comunhão, você retira Deus e aí você dá entrada para o mal. Então, vou fazer um mapa mental com vocês, para tentar ajudar vocês a memorizarem. Mundo sem comunhão com Deus, mundo sem Deus, falta de Deus igual a mal. Então, sempre façam essa alusão do escuro com a luz, do frio com o calor. A ausência de Deus igual a mal. O que então Deus fez a respeito disso? A obra de Cristo na cruz, ela foi necessária para que nós fôssemos reconciliados com Deus. A reconciliação é um ato soberano de Deus, no qual Ele se torna nosso substituto e Ele nos justifica, Ele nos torna justos novamente diante dEle. Assim, nós podemos receber a salvação, o Espírito de Deus, que estava morto em nós, é vivificado e nós podemos passar a dar frutos de santificação. A partir de Cristo, estamos libertos do pecado
que inicialmente nos separou de Deus. Em Romanos 6:22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Eu quero cortar aí porque sempre tem um engraçadinho nessa hora. Ué, mas você falou que Cristo nos libertou do pecado, então eu posso pecar. Vou pecar. O que diz aqui na palavra de Deus? Libertados do pecado. Transformados em servos do pecado? Não. Transformados em servos de Deus. Tende o vosso fruto para quê? Para santificação. E por fim, a vida eterna. Hoje, depois da cruz, por que nós ainda temos, então, as consequências do pecado no mundo? Ou por que a gente ainda tem o mal no mundo? Sendo que Jesus veio e Jesus nos libertou disso. Por que ainda existe? Ponto número 1. Como filhos de Deus, nós temos uma luta diária entre a carne e o espírito. A gente não é só espírito, não. A gente vai ser só espírito na glória. Nós temos a nossa carne ainda. Diz em Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. E em Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então entendam, Jesus nos libertou do pecado, isso é fato. Nós não somos mais escravos dele, mas isso não significa que o pecado deixou de existir no mundo. Isso dá embasamento para a gente ir para o ponto 2. Porque o pecado habita nos filhos da desobediência. Vamos retomar o que aconteceu na criação. A separação no Éden, no jardim, nos tirou totalmente a capacidade de discernir o bem e o mal. No Antigo Testamento, só para vocês entenderem, essa percepção entre bem e o mal era dada por causa da lei, dos 613 mandamentos. Eles olhavam para aquilo, eles entendiam, tentavam entender o que era bem e o que era mal. Só que ninguém conseguia cumprir a lei até que Jesus veio, cumpriu a lei e deu fim a ela. No Novo Pacto, agora, no Novo Testamento, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Quando esse Espírito ele é vivificado na nossa vida, isso nos volta a dar o discernimento entre o bem e o mal, graças ao Espírito. Por isso, quem não tem o Espírito Santo de Deus, pratica o pecado. O pecado, na verdade, é uma prática normal e incentivada por eles, porque eles simplesmente não têm esse discernimento entre o bem e o mal. O chamado iníquo, ele não experimenta aquela sensação que eu sei que muitos de nós têm de estar fazendo uma afronta a Deus quando faz alguma coisa errada. Mas, Cat, como é que pode ter pessoas assim, então, no mundo? E a resposta para isso se dá quando nós entendemos sobre as duas sementes. Então, assim, de uma forma ou outra, a gente sempre volta para a graça de Deus. O que são as duas sementes, para quem está aqui pela primeira vez? Os filhos de Deus são destinados à salvação. A Bíblia toda, num contexto como um todo, sempre fala de peixe bom, peixe mau, vaso bom, vaso para honra, vaso para desonra. Existem filhos da perdição, pessoas destinadas à perdição. E essas pessoas viverão na prática do pecado por todas as suas vidas, trazendo mal ao mundo. Por isso que diz na Bíblia que o mundo jaz no maligno, porque o pecado habita nos filhos do maligno e a vontade de Satanás é feita na vida desses que seguem o curso do mundo. Mais uma vez, o conhecimento da graça é crucial para que a gente entenda Deus e a sua soberania, senão não vai fazer sentido. Ué, mas Jesus fez isso, mas por que aquilo? Só entendendo a soberania de Deus, só entendendo a graça, a gente consegue entender a soberania de Deus. Então, concluindo para que vocês registrem, o mal representa a ausência de Deus. E o pecado é a origem do mal no mundo em que vivemos. E eu quero com esse conhecimento agora reforçar você como eu que é salvo, que tem o Espírito de Deus, não dê mais brecha para o pecado, para uma vida de pecados. Eventualmente, pecamos, erramos, isso acontece, mas nós não vivemos na prática do pecado, não vivemos. E Jesus morreu na cruz para te tirar de toda essa falta de comunhão com Deus, para te dar livre acesso para que você fosse salvo. Retomem essa consciência. Vivam com esse cuidado em santidade. Tende o vosso fruto para a santificação. É o que diz a palavra de Deus. Tópico número 6. E o que dizer então do sofrimento do mundo?
Nesse ponto, geralmente os questionamentos daqueles que não creem na Bíblia são assim: como é que vocês dizem que Deus é bom, sendo que o mundo está esse caos, sendo que tem todo esse sofrimento no mundo? Como nós estamos em coerência com a Bíblia, em todas as nossas respostas, porque nós demos o embasamento de que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente pode afirmar que em nenhum momento a Bíblia diz que não vai ter sofrimento. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós passaremos por aflições. Então, assim, na verdade, a Bíblia afirma que terão sofrimentos. Mas eu não concordo. Não faz sentido. Mas, meu Deus, como assim Deus vai permitir sofrimento na minha vida? Vamos voltar para o ponto lá do começo. Não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, nós temos que conhecê-la para que nós aprendamos a melhor forma de viver nessa terra. De forma a ilustrar para vocês, eu vou trazer 3 pontos que são possíveis origens do sofrimento humano. O primeiro ponto é causado pela ausência de Deus. Então, quando nós vemos a extensão e profundidade do sofrimento que há no mundo, seja devido a desastres naturais, seja devido a pessoas que causam mal a si mesmas ou ao próximo, isso se relaciona muito com o que a gente estudou ali no ponto anterior, a ausência de Deus. Então, a ausência de Deus causa o mal, e o mal causa o sofrimento. O ponto número 2, causado por plantar de forma errada. Nós entendemos, isso também é um princípio bíblico, que tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Então, se eu planto uma vida sedentária e eu colho uma doença, Deus não tem nada a ver com isso. É autorresponsabilidade. Da mesma forma, se eu conheço a palavra de Deus e eu não pratico, eu posso colher os frutos de sofrimento por essa negligência. Olhem o que diz ali em Mateus 7, 26 e 27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós temos que entender essa autorresponsabilidade. Nós, como filhos de Deus, nós temos que ser sábios. Sabedoria é praticar a palavra, praticar conhecimento em finanças, praticar conhecimento com relação à nossa saúde, praticar conhecimento em todas as áreas, para que a gente não colha sofrimentos advindos de uma falta de sabedoria. E o ponto número 3, ele é o mais profundo, causado por permissão de Deus. Esse ponto ele é profundo porque ele diz respeito a sofrimentos na vida de pessoas que são fiéis a Deus. Pessoas que são tementes, pessoas que vivem conforme a vontade de Deus e que ainda assim têm sofrimentos. O versículo que a gente acabou de ler em Mateus, ele fala um pouquinho antes justamente sobre esses, sobre aqueles que praticam a palavra de Deus. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Não diz aqui que aos que praticam a palavra de Deus é sol, sombra, água de coco. Gostaríamos, mas não é isso que diz. Mas diz que aos fiéis, aos que praticam as chuvas e os ventos também vêm. Qual que é a diferença? A diferença, ela não está na ausência do sofrimento, mas na resposta ao sofrimento. Nós reagimos com raiva, com amargura em relação a Deus, ou nos voltamos a Ele com fé, com esperança, para consolo, para força, para que consigamos prosseguir. A diferença se dá justamente em como essa vida está edificada. Mas então eu não tenho vantagem em crer em Deus. Sempre tem alguém que pensa, mas por que eu vou crer em Deus então? Deus é comigo, mas minha vida não vai ser mais fácil, e qual que é a vantagem então? Gente, cada questionamento, então eu trouxe vários. É justamente nos momentos difíceis da vida que vidas edificadas sobre a rocha permanecem e vidas edificadas sobre a areia desabam. Eu não ia trazer esse exemplo, ele nem está no esboço. Mas eu vou falar. Eu convivi com um ateu até então, mas a pessoa assim que era tipo, sou ateu graças a Deus. A pessoa que desde que eu conheci, realmente totalmente fechado a Deus, fechado a qualquer tipo de explicação, e ok. E ele sabe que eu sou cristã,
E a gente convivia cada um no seu quadrado. O que acontece? No trabalho, ele sempre foi muito brilhante. Uma pessoa, assim, excepcional em tudo que desempenhou. E não é à toa que ele recebeu oportunidades muito boas. Ele, com 30 anos, virou diretor numa multinacional e tudo mais. Eu quero falar do efeito comparação. O Diácono Gu falou disso na última mensagem. A gente tende a se comparar, por vezes. Poxa, mas eu faço tudo certinho, né? Eu estou aqui na palavra de Deus, com cuidado, e para mim está mais difícil, mas ó, aquela pessoa ali nem acredita que Deus existe. Olha só o que está acontecendo na vida dele. Essa pessoa teve sua oportunidade de trabalho, desempenhou muito bem. Cada mês estava num país diferente, na Europa, Estados Unidos. E pouco tempo atrás, eu me encontrei com essa pessoa. E ali eu percebi como a vida dela realmente estava firmada na areia. Ele tinha como a areia da vida dele uma pessoa que ele confiava muito. E essa pessoa o decepcionou. Isso foi tão forte na vida dele, tão forte, que ele entrou numa depressão muito profunda. Ele ficou internado numa clínica de reabilitação por mais de um mês. E quando eu estive em contato com ele recentemente, ele não conseguia nem falar direito de tão fortes os remédios que ele estava tomando. Ele não conseguia começar e terminar uma frase. O que eu quero dizer com isso? Não se comparem. Não se comparem. Plante. Plante fielmente em Deus. Faça o seu melhor. Jovem, estude. Jovem, dê o seu melhor. Ah, eu quero ser formado nisso. O que você precisa? Que curso? Vai lá e estuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai lá e faz um bico. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Dá um jeito. A gente tem que fazer a nossa parte. As partes boas geralmente são atreladas, quando a gente vê na vida do ímpio, a plantação. Eles plantam um trabalho duro e eles colhem disso. Assim nós também, a gente não pode passar essa responsabilidade para Deus. Não, Deus vai fazer cair do céu um emprego para mim. Não é assim que funciona. Nós temos que ser os melhores no que nós fazemos. E quando cair a chuva, ali é mostrada como a vida é edificada. Eu não digo que a gente não pode entrar em depressão, isso pode acontecer com um cristão, mas o cristão tem esperança. A gente consegue dar a volta por cima, recuperar, porque a nossa esperança não está nas coisas que nós vemos, não está nesse mundo, mas está em Jesus. É nessa fé. Amém. Eu ainda não concordo com você, Cat, porque eu sou muito espiritual. Cat, eu sou muito espiritual. Pense em alguém que ora. Pense em alguém que lê a Bíblia. Pense em alguém que está em todos os cultos. Pense em alguém que jejua, brincadeira. Tá bom, espiritualeso? Será que você foi mais espiritual do que o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi que trouxe a revelação da graça de Deus na palavra de Deus. Sabe como foi a vida do apóstolo Paulo? A vida dele foi marcada por muito, mas muito sofrimento. Diz na palavra que ele teve que ser muito perseverante por conta das tribulações, dificuldades, angústias, chicoteamentos, prisões que ele passou. Mas sabe o que ele disse? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele não estava sendo insensível ao sofrimento que ele passava, mas o seu estado espiritual o permitia olhar além do que o seu corpo físico passava, além do que os seus olhos físicos viam, e ele se renovava nessa esperança de haver um para quê para tudo aquilo que Deus permitiu na vida dele. A gente não é Deus. Só Deus é onisciente. Só Deus sabe o começo e o fim da história. Nós somos seres limitados. Limitados em visão, limitados em inteligência. Mas Deus vê o fim da história. Só Ele sabe o que certas situações que Ele mesmo permite nas nossas vidas dão de fruto para que os seus propósitos... Porque nós cremos que tudo redunda em glórias a Deus, até as situações difíceis. Para que os propósitos dele se cumpram em nossas vidas. E quando mesmo assim a gente não entender, mas eu não entendo por que isso está acontecendo e por que isso está acontecendo, eu quero fazer um combinado. Eu quero que todos aqui se lembrem, então, de Jesus. Deus, ele não é um pai distante, ele é um pai de amor, bondoso. Cristo suportou na cruz um sofrimento
totalmente imerecido. Ele era inocente. E ele se submeteu a esse sofrimento de uma forma que a gente não consegue nem mensurar aqui tudo o que ele passou. Mas como que Deus permitiu isso? Ele não merecia tal sofrimento. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a cruz, não seríamos reconciliados e adotados por Deus. Se não fosse a cruz, não teríamos a graça. Não teríamos sido resgatados. Vocês conseguem entender o para quê de algumas coisas? Mesmo que não pareça ter sentido, Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Deus nos pede para suportar um sofrimento que nos parece merecido, lembrem-se, meditem sobre a cruz de Cristo e na promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Amém. Amém. Tópico 7, a ressurreição de Cristo. Eu fiz questão de trazer esse tópico porque o apóstolo Paulo diz na palavra: se a ressurreição não aconteceu, a nossa fé é vã. Todo o cristianismo é baseado no fato de que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então, nesse ponto, os incrédulos pegam muito no nosso pé. Oxe, mas não tem ninguém vivo hoje que possa falar que ele morreu há 2000 anos. É óbvio, faz 2000 anos. Como vai ter alguém vivo para falar isso? Mas, seguindo essa linha de raciocínio, vamos analisar outros fatos históricos para que a gente consiga analisar a ressurreição de Cristo. Poucas pessoas questionam a história relatada por figuras históricas como Platão, Aristóteles ou Sócrates. As provas que se tem deles e do que eles fizeram vieram da mesma forma das provas que nós temos sobre Jesus. Testemunhas documentaram o que eles viram e ouviram deles. No caso de Jesus, testemunhas não viram apenas a sua morte, mas viram a sua ressurreição. Para que vocês entendam como é que funciona nos estudos históricos, não importa quanto tempo faz que o fato ocorreu. Então, o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado há mais de 2000 anos é irrelevante. O que importa é o quanto antes esse registro ocorreu em relação a quando ele ocorreu. Quanto mais próximo o registro do fato da data que ele ocorreu, mais preciso é considerado o documento histórico. Vocês entenderam? Com relação a Platão, Aristóteles e Sócrates, não há qualquer documento que mencione esses três personagens a uma distância de, pelo menos, 1000 anos. E com relação ao Novo Testamento, os primeiros documentos surgiram com menos de 100 anos. Vão anotando isso porque isso é aula de história. Outro ponto importante é que nós temos mais de 20.000 cópias de manuscritos e fragmentos do Novo Testamento que foram encontrados até 2009. Já as obras de Aristóteles tiveram apenas 49 cópias. As de Platão, 7 cópias. E ainda assim, as escolas assumem isso como verdade absoluta e falam, e é isso e ponto. Por que a história contada pelo Novo Testamento não tem essa mesma credibilidade? Todas essas cópias do Novo Testamento, que são mais de 20.000, elas têm pequeníssimas variações entre si. A taxa de precisão entre elas é de 99,5%, sem qualquer tipo de comprometimento da doutrina e da história do Evangelho. Então, em termos de historicidade, os documentos bíblicos estão muito mais próximos do fato relatado do que documentos que fazem referência a filósofos ou reis antigos. Ok, Cat, beleza, mas como que eu posso saber que esse fato realmente aconteceu e que eles não inventaram e multiplicaram isso para várias pessoas? Sempre que fizerem essa pergunta para vocês, eu quero fazer mais um combinado. Eu quero que você volte essa pergunta para a pessoa com outra pergunta. Você estaria disposto a morrer por uma mentira? Veja o que a pessoa vai responder. De todos aqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo e tiveram a opção de permanecer vivos e negar que Jesus ressuscitou, nenhum foi capaz de desmentir o que os seus olhos testemunharam. Ninguém morreria por algo inventado ou por uma mentira. Eu quero que vocês fechem os olhos agora e se coloquem no lugar daqueles que viram Cristo ressurreto. Imagina o que é você ver um homem que morreu e que no terceiro dia ressuscitou com seus próprios olhos. E ele aparece diante de você. Isso foi
tão forte, isso foi tão sobrenatural, que foi impossível a eles negar que isso acontecesse, mesmo que custasse as suas vidas. Então, quando questionarem a vocês sobre o fato de Cristo ter ressuscitado ou não, faça essa pergunta a eles. Será que você estaria disposto a morrer por uma mentira? Só para ilustrar para vocês como foi o fim dos 11 discípulos de Jesus. André foi crucificado de cabeça para baixo, ao mesmo tempo que exortava pessoas a receberem Jesus. Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado. Tiago, irmão de João, foi atravessado por uma espada por ordem de Herodes. Tiago, filho de Alfeu, foi jogado em cima do templo, apedrejado e depois batido por clavas. Judas Tadeu foi pisoteado e crucificado. Mateus foi atravessado e fincado por uma lança. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi torturado com ganchos de ferro e depois pendurado de cabeça para baixo até morrer. Simão Zelote foi crucificado e serrado ao meio. Tomé foi atravessado por uma lança. João também foi martirizado antes de morrer. Há quem duvide da história relatada pelos evangelhos, mas se você pensar bem ali no fundo, quem daria a sua vida para poder contar uma história que foi falsa? Ninguém. Os discípulos deram as suas vidas pela história da cruz, porque eles sabiam que essa é a verdade. Em João 8, 31 e 32 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.